Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Bem-vindos mais uma vez ao seu programa semanal, a Minipédia, sempre aqui com a missão de fazer os seus neurônios funcionarem na velocidade da luz com conteúdos ligados às ciências humanas. Eu sou o professor Pablo Magalhães e, como sempre, eu tenho aqui os meus queridos guerreiros, a senhora Joyce Oliveira. E aí, historiantes, tudo beleza? E o senhor Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Estamos hoje unidos aqui mais uma vez, unindo os nossos poderes para falar sobre o que, dona Joyce? Hoje nós vamos falar um pouco, sobre o folclore brasileiro, sobre diversas formas em que eles são apresentados. Pois é, pessoal, não é herói da DC não e nem da Marvel não. Não é a Vingadores e nem Liga da Justiça. São os superpoderosos personagens do nosso folclore. Isso mesmo, o folclore, acho que o folclore mais inclusivo de todo o universo, porque tem indivíduos com diversas características bem peculiares. Hoje é dia de a gente falar sobre o nosso folclore, hoje é dia de falar sobre as nossas referências mitológicas, nossas referências populares, e entender um pouco sobre o que é esse folclore e como a gente pode conceituá-lo à luz das pesquisas acadêmicas. Mas vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, aguenta só um pouquinho porque a gente tem que passar aqui alguns recadinhos para vocês. Tem muita gente que está por aí tentando estudar nessa pandemia, estudando à distância, sem ter contato com seus colegas, sem ter contato com seus professores, sem ter a possibilidade de pisar os pés na escola. Mas eu queria dizer para você que está nos ouvindo agora, você que é aluno, você que é professor, você que é apenas um curioso, saiba que o Historiante quer contribuir com você de graça, inclusive através do nosso aplicativo móvel, né, Kleber? Isso mesmo. Você aí vai economizar porque esse aplicativo é gratuito. Ele está disponível, por enquanto, no sistema operacional Android. A gente ainda não tem os recursos financeiros suficientes para bancar a ampliação para outras plataformas como iOS, mas por enquanto está aí gratuitamente para você baixar na sua loja. Na Play Store você vai baixar o aplicativo Historiante e nesse aplicativo você vai ter acesso a uma série, um conjunto imenso de opções para estudo com aulas em áudio, simulados, cards de resumo, enfim, você vai ter uma gama imensa de conhecimento no seu celular e isso gratuitamente, tá vendo aí? Mais barato que ações aí da Petrobras, que depois aí que Petrobras virou mais uma parte do Exército Brasileiro, a ação só faz cair, Parece o Vasco. É isso aí, acesse nosso aplicativo, baixe ele na Play Store, tem muita coisa bacana lá, tem aulas em áudio. Você colocar o fone de ouvido e conhecer as coisas, descobrir as coisas, com a gente lá fazendo uma breve narração. É um podcastzinho, uma minipédia explicando alguns conceitos históricos para vocês, das ciências humanas como um todo. Tem também simulados, tem cards de resumo, tem apostilas, tem uma carrada de coisa lá para você estudar, bem levezinho, cabe em qualquer celular. Baixe e desfrute desse conteúdo feito com muito carinho para te ajudar a estudar. E se você já usa o aplicativo, já escuta o podcast e já meio que se sente de casa, toda vez que a gente posta um conteúdo novo, você vai lá correndo para dar play, porque você já se sente de casa, saiba, primeiro, que você tem a chave de casa. E segundo, saiba que você pode nos ajudar a manter esse projeto funcionando. Joyce Oliveira? Justamente você jovem professor, você aluno, você que gosta do Historiante, você que quer ficar mais perto da gente, sentir uma vibração especial, você pode nos ajudar lá no Apoia-se com apenas R$4, que hoje você dificilmente compra até 1 litro de gasolina com R$4. Você pode ser um dos apoiadores do Historiante. Você vai ter conteúdos exclusivos, vai participar dos sorteios de livros com os nossos parceiros. E é só você ir lá no apoia-se.e/historiante.
Só R$4, viu, gente? O link tá na descrição desse episódio, né? Clique aí enquanto você nos ouve, não vai sair, vai continuar aí rodando aí o episódio. Clica aí, vai lá e seja um apoiador. Seja um apoiador, uma apoiadora. Tem muita coisa bacana lá que você vai ter acesso, além de conhecer a gente pessoalmente. Pessoalmente não, virtualmente, né? Porque não tem como a gente se conhecer pessoalmente, a não ser que você esteja em Juazeiro, Petrolina, ou você esteja, né, aí em São Luís do Mar. Você tá em São Luís, né, Joyce? Justamente, aqui na Ilha do Amor. Isso mesmo, na Ilha do Amor. Na terra que o pessoal dança reggae juntinho, um abraçado com o outro. Eu nunca vi isso, não consigo conceber. É uma delícia. Você que tá ouvindo a gente, joga aí no Google, né? Reggae maranhense e veja como as pessoas dançam. Dança todo mundo agarradinho, é uma coisa diferente. E Joyce já disse que é gostoso. Ok, então seja um apoiador, apoia.se/historiante, conheça-nos e acesse um conteúdo exclusivo bacaninha pra você. Tem a conversinha com o Márcio Fabiano, tem os podcasts secretos, tem os minicursos exclusivos lá, tem vídeo meu, tem vídeo de Kleber, tem vídeo de Joyce, tem uma porrada de coisa, além de participar do nosso sorteio mensal de livros, que é o sorteio mais disputado do mundo, mas que apoiadores sempre têm primazia, tem prioridade, né? Então, apoia.se/historiante, clique no link na descrição desse episódio e vá lá. Vamos para nossa pauta agora. Bom, se você já estuda e já pesquisa sobre folclore, você já deve saber mais ou menos do que a gente vai falar hoje. Mas para você que não conhece, primeiro vamos tentar compreender o que a gente pode definir como folclore. E principalmente, folclore é exclusivamente aquilo que está ligado ao povo e aquilo que é praticado pelo povo. Durante muito tempo, séculos, toda a cultura ela teve dentro da sua formação e da sua constituição uma série de práticas, uma série de costumes, uma série de lendas, uma série de histórias e narrativas que compuseram toda uma vivência dessas pessoas. E isso acabou sendo definido, principalmente ali no século XIX, como o saber tradicional do povo, o termo em inglês chamado folk lore, definido pelo arqueólogo William John Thoms. Ele vai fazer essa definição a partir de uma observação sobre contos, lendas, provérbios, adivinhas, mitos, adágios, canções, narrativas, dizeres populares transmitidos oralmente, enfim, toda uma gama de representações e de manifestações do povo foram observadas pelo Thoms, e ele acaba definindo isso como o saber tradicional do povo, ou folklore, naquilo que ele chama de antiguidades populares. Essa perspectiva ela vai ser utilizada, vamos dizer assim, em maior ou menor grau, maior ou menor escala, com mais criticidade ou menos criticidade até hoje, no modo como a gente entende o que é ou que são as manifestações da cultura popular. E principalmente aquilo que nós definimos como folclore. Quando a gente fala folclore, muita gente lembra, são as lendas. Aí a galerinha tá assistindo aí a série Cidade Invisível no Netflix, que tá muito bem avaliada, inclusive 4.9 avaliação lá no Google. Tá alta pra caramba. Que é uma série que tá trazendo aí algumas lendas populares, principalmente lendas afro-indígenas, e o pessoal tá curtindo porque durante muito tempo o folclore foi relegado àquela coisa coisa de criança, coisa que aprende na escola, e agora transformou-se numa série onde esses personagens estão inseridos aí em contextos contemporâneos, e a galera tá ficando arrepiada, e eu tô sabendo que tem gringo até que tá assistindo e tá achando maravilhoso. Mas para além das lendas, a gente tem outras várias manifestações que a gente vai discutir ao longo desse episódio. E aí, né, é importante entender porque que é justamente nesse contexto, né, no final do século XVIII, início do XIX, né, que vão começar a surgir essa forma de categorizar, né, esses ditos fazeres populares como algo que seja folclórico, né? Vamos relembrar aqui que a gente está falando de um período onde há ascensão da burguesia e esses burgueses eles vão construindo outros valores, né? São valores ligados à questão do conhecimento, do carreirismo, de ter uma vida baseada numa carreira, né?
E aí, nós temos dois polos que são importantes nesse contexto, que um deles é a França, né, que vai cunhar o conceito de civilização, né? Levar a civilização, o homem tem que levar essa civilização, ou seja, um conhecimento, né, científico, que a gente pode chamar hoje de conhecimento acadêmico também, né, para que esse mundo chegasse ao dito progresso. E em contraposição a isso, a gente tem a Alemanha, né, que vai construir um conceito de cultura ligado à terra, né, ao campo. E aí você tem dois modelos principais, né, que vão falar, né? A França fala sobre a civilização, ou seja, sobre o conhecimento, e a Alemanha vai falar sobre a cultura, ou seja, aquilo que era, né, botar entre aspas aqui, nativo daquelas populações, os nativos, o que era comum daqueles camponeses, como por exemplo, né, o que a gente chama de contos de fada, né? Hoje eram contos que pertenciam ao antigo regime, ao absolutismo monárquico lá na Europa, mas que hoje nós conhecemos eles fora do seu contexto original, né? É bem lembrado que essa palavra, o termo folclore, ele não é recente, é lá de meados do século XIX, mais precisamente 1846, que, como bem lembrado pelo professor Pablo, foi cunhado por William John, e ele fez a primeira menção dessa palavra em um jornal O Ateneu, e dando exatamente essa ideia de um saber popular. É tanto que a Sociedade de Folclore Britânica, ela criou uma espécie de, digamos, lista do que seria o folclore, o que poderia ser incluído dentro do folclore. E aí se incluiriam narrativas tradicionais, costumes, crenças e superstições, a linguagem popular, tendo como algumas características, né, a origem dessas lendas, dessas superstições, muitas vezes anônimas, a transmissão oral, uma popularização coletiva, e tudo isso dá a entender exatamente o surgimento desse folclore em bases mais populares. E lembrando que muitas dessas lendas, desses personagens do folclore, eles foram surgindo muitas vezes com a intenção de dar uma lição, dar uma aula sobre como viver em um determinado local. As lendas que foram adaptadas pelos irmãos Grimm, que foram pesquisadores do folclore europeu, dentro desse folclore europeu, as lendas eram, digamos, um pouco mais sangrentas, não tinham tantos príncipes encantados, muitos finais não eram finais felizes. Eles adaptaram para uma linguagem mais palatável. O Walt Disney foi lá e disse: opa, isso aqui é bom, vou ainda adocicar mais essa lenda. Mas se você for para a lenda, sair da lenda, digamos, Nutella, e for para a lenda raiz, na lenda raiz, nesse folclore raiz, vai parecer muito mais um filme de terror com um final triste, muitas vezes, do que aquele final em que o príncipe beija a princesa e todos vão viver felizes para sempre. Não é bem assim, não. O folclore ele tem as raízes muito mais educativas, no sentido mais duro, porque a realidade no período do surgimento desse folclore era uma realidade muito dura. Tem uma discussão, inclusive, sobre essa questão do folclore ser popular, não ser popular, e o que era esse saber popular, né? No Brasil nós tivemos dois momentos fundamentais, que foi em 51, quando teve um congresso do folclore, onde foi escrita a Carta do Folclore Brasileiro, e teve um segundo evento em 54, né, em São Paulo. E aí, o que é que eu preciso ilustrar em relação a isso? Esses dois eventos eles tentaram compreender o que era o folclore a partir de uma base, o primeiro deles em 51, a partir de uma base um pouco
preconceituosa, né? Nesse momento existia muito do positivismo, da filosofia positivista nas perspectivas em torno dos estudos sobre folclore. E o positivismo ele trabalha com a ideia de progresso, o progressismo, onde a civilização branca é o ponto final, é o ápice da civilização. E aí eles observavam o folclore como uma coisa atrasada, uma coisa primitiva, né? Muito baseado também na questão da teoria evolucionista, da onde derivou o pensamento eugenista, aquela coisa, o branco ele tá avançado porque ele é razão, ele é ciência, enquanto indígenas e pretos eles são atrasados porque eles são supersticiosos, eles são atrelados às culturas antigas. Então, olhar ao folclore nesse momento ainda estava muito baseado nessa visão onde a cultura a cultura popular ela era vista como uma coisa antiga, atrasada, e a ciência era o ponto alto, o ponto, enfim, mais o auge da civilização, da modernidade. Então você vai ter aí o folclore sendo um estudo sobre as manifestações do que é antigo, do que é passado, tendo como base principalmente essa questão da tradição oral. E aí vem muito a definição que vai acontecer em 51. O que é o folclore? É aquilo que é transmitido através da oralidade. Então se você for parar para pensar, tudo que não for oral não é folclore. Aí você pensa, bom, mas o artesanato não se enquadra em folclore? Poesias, contos, repentes, tudo isso que é escrito, vamos dizer assim, tá fora do folclore porque não é tradição oral. E aí em 54, quando vai ter o segundo evento, né, do folclore, para definir o folclore, aí vão acontecer alguns debates, algumas observações e algumas contribuições, né, em torno dessa questão, sendo o folclore, ou como eles costumavam chamar na época, né, o fato folclórico, passa a ser não apenas aquilo que é exclusivo na camada popular, mas também tudo aquilo que pertence também à camada, entre aspas, civilizada, porque não existe para eles, né, na definição lá em 54, não existe uma linha completamente divisível entre o que é erudito e o que é popular. Essa relação entre erudito e popular está em constante transformação, em constante contato uma coisa com outra, a tal ponto que o popular e o erudito não conseguem nem se distinguir. E o folclore está nisso, nessa relação ambígua e complementar do que é tido como erudito e do que é tido como popular. Então o fato folclórico ele passa a ser manifestações tradicionais, mas que extrapolam essa questão apenas cultural, apenas popular, sendo também atribuída às questões, às camadas mais, entre aspas, civilizadas da sociedade, né? O Florestan Fernandes ele vai se manifestar contra essa visão elitista, né, dessa coisa das classes altas e tal, num livro chamado O Folclore em Questão, que ele vai debater essa coisa, né, superstições, provérbios, crendices, tudo isso que o pessoal relega ao povo, à cultura popular, também tem a ver com a cultura das classes ditas mais altas. Além do que várias práticas populares, várias práticas tradicionais, elas também eram compartilhadas pelas classes tidas como mais altas. Esse debate todo vai acontecer ao longo do século XX todinho. Lá em 95, no 8º Congresso Brasileiro de Folclore, que foi realizado na Bahia, é que vem a definição final, que é o que a gente tem até hoje, digamos assim, como oficial da Carta do Folclore Brasileiro de 95, que diz o seguinte: o folclore é um conjunto de criações culturais de uma comunidade baseado em suas tradições, expressas individualmente ou coletivamente, representativo de sua identidade social. E o que é que constitui esse folclore, né? Quais são os fatores que identificam as manifestações folclóricas? Aceitação coletiva, tradicionalidade, dinamicidade, funcionalidade. O folclore ele tem relação com a cultura popular, né? Com uma relação equivalente, mas essa expressão cultural popular, ela ainda sendo singular, ela tem a ver com toda uma sociedade, seja ela das classes menos favorecidas, seja ela das classes mais favorecidas. E aí uma das questões que é importante, né, quando a gente trabalha com essa discussão, é saber que essas práticas, que podem ser várias práticas que eu estou me referindo aqui, elas estão ligadas a saberes, né, e a fazeres também, que quando estão dentro desse contexto, dentro dessa comunidade, né,
elas podem variar sim de acordo com o período, de acordo com o passar do tempo, né? Existe uma discussão muito grande sobre o engessamento, né? O que representa uma cultura dita que é popular, ela tem o mesmo fazer, ela tem o mesmo saber, né? Provavelmente não, né? Porque é a sociedade que faz, né, a cultura, né? E aí o movimento inverso ele também acontece. Nesse sentido, a cultura também faz a sociedade. Só que, né, essas práticas elas podem mudar ao longo do tempo. Como assim, né? Como é que pode mudar, né? Joyce, como é que eu posso pensar isso? Por exemplo, facilmente a gente pode pensar nas lendas, né, nos contos, que existe uma diversidade de narrativas, né? Por exemplo, a gente fala muito isso em relação aos contos de fadas, né? Mas também a gente pode pensar isso nas narrativas brasileiras. Sempre existem várias versões para uma narrativa que nós conhecemos hoje. A diferença é que nós, né, por terem sido escritos, por a gente ter acesso nesse momento do presente, a gente não consegue acessar as outras formas que essas práticas tiveram, né, anteriormente. Então, esse conjunto ele nunca vai ser engessado pelo tempo, tá? Ele sempre vai estar, né, em mudança de acordo com o contexto social em que ele está inserido. Essa fala da professora Joyce realmente lembra alguns detalhes sobre o nosso folclore. O folclore brasileiro, ela é rico, né? Conhecemos diversas lendas, o Curupira, o Boto, Iara, e vemos também algumas lendas que muitas vezes são de uma região para outra, tem aquelas similaridades, como a gente até conversou no backstage da nossa gravação. Há um backstage de um estado para o outro, de Pernambuco para o Maranhão. E há algumas lendas que você vê uma similaridade muito próxima de um com o outro. E é exatamente uma das lendas, que é uma lenda aqui ribeirinha da região do Rio São Francisco. Lembrando aí, ouvinte, se você for de outra região, estamos falando aqui de Juazeiro e Petrolina, que ficam às margens do Rio São Francisco, e temos também nossas lendas locais. E uma dessas lendas, Joyce até disse que lembra também uma lenda lá do Maranhão, que a lenda que nós temos aqui fala sobre a existência de uma serpente em uma ilha chamada Ilha do Fogo, que é uma ilha que fica exatamente entre Petrolina e Juazeiro. E essa serpente que está na ilha, está presa embaixo de um morro, que tem um morrinho, um morrete pequeno, que tem um cruzeiro em cima, uma cruz. E segundo a lenda desse folclore, diz que essa serpente ela está presa por 3 fios de cabelo de Nossa Senhora Aparecida. E quando esses 3 fios se romperem, essa serpente ela vai sair da Ilha do Fogo e vai destruir as 2 cidades. Já romperam 2. E notícias quentes aqui chegaram. Já romperam 2 e só falta 1. Exatamente. Tá vendo aí? Nós não somos o Jornal Nacional, mas a gente traz notícias trágicas. Porque já tem 2 cabelos rompidos e quando esse terceiro se romper, já era Petrolina e Juazeiro. Mas quando falamos dessa lenda, Joyce automaticamente nos remeteu também uma lenda lá do estado dela, que também tem muito particular, tem muitas particularidades com essa lenda da serpente da Ilha do Fogo. Que é a lenda da serpente encantada, né? Que aqui nos subterrâneos da Ilha de São Luís existe uma serpente que cresce, né, todos os dias, e no momento em que a cauda da serpente encontrar a cabeça, a ilha vai afundar, né? Essa tem uma estrutura extremamente similar, né? Pois é, a gente tem essas conexões aí. É interessante também que outras lendas possuem algumas conexões. Por exemplo, a lenda da Mãe d'Água. A gente tem algumas versões em algumas regiões. Aqui no Vale do São Francisco a gente tem a Mãe d'Água do Rio São Francisco. Inclusive o próprio Rio São Francisco é uma entidade mágica também. E um dos seres que habita
o Rio São Francisco é a mãe d'água. Quem compila essas histórias de uma forma maravilhosa é o Câmara Cascudo, né? Na verdade é o clássico, ou o grande clássico é a compilação de contos feitos pelo Câmara Cascudo, que é um dos maiores folcloristas aí brasileiro. E aí você vai ter aí a mãe d'água, que é um ser mágico, né? Com propriedades mágicas, que em algumas variantes é uma mulher que habita no fundo das águas, seja a água do rio, seja a água do mar, mas com mais recorrência nos rios, e em outras versões é uma mulher metade mulher, metade peixe, né, que habita os fundos das águas. A gente pode ter algumas conexões aí, por exemplo, com Iemanjá, e na tradição afro-indígena, principalmente ali da Amazônia, a gente vai ter a versão da Iara, que vai ser essa mãe d'água, ou mãe do mato, ou enfim, essa entidade que os tupis chamam de Si. Então a gente vai ter essa conexão. Mas aí aqui a gente tem a lenda do nego d'água, ou caboclo d'água, né, que é um ser que habita nas águas e que pode aprontar com os barqueiros ou não, ou pode ajudá-los. Aí pode ter uma conexão também com o Saci, porque o Saci é esse indivíduo que pode pregar uma peça, ou pode lhe ajudar, ou pode lhe atrapalhar, que também conecta com a tradição afro-indígena, ou principalmente da tradição afro-brasileira, do orixá, do Exu, né? Exu, ele é o orixá que abre os caminhos, ou os fecha, né, de acordo com se você ofereceu de fato a oferenda do jeito que ele queria ou não. Ele pode abrir ou fechar esses caminhos. Então a gente pode ver essas interconexões da cultura afro-indígena no folclore brasileiro. Vocês lembram de outra conexão, gente? Aqui a gente tem em Codó, né, que é aqui no centro do Maranhão, que tem uma expressividade muito grande de religião afro-maranhense, com o Bita do Barão, que já é falecido. Existe a lenda da mãe d'água que carregou uma pessoa para o fundo do rio durante muitos anos, né? E essa pessoa voltou depois com uma pedra, e a pedra contava os segredos, né? Os segredos de cura. E aí o Bita teria tomado essa pedra, por isso que ele teria sido um grande pai de santo, né? Aqui também tem muitas lendas sobre mãe d'água, mas isso vai variando, né, de lugar para lugar. Mas aí é importante a gente pensar também, né, que eu fiz isso da dissertação, por isso que eu vou comentar, que mais do que trabalhar, né, essas lendas, essas narrativas, essas práticas, só no 22 de agosto, né, a gente enxergar, para a gente pensar dentro da história, que essas narrativas, essas práticas, elas são portais de acesso para o passado, como o Mark Bloch fala, né? Se a gente conseguir fazer a leitura dos signos, né, que existem dentro dessas narrativas, você consegue consegue usá-las para poder ensinar, né, a história desses grupos, de onde provém essas narrativas. Isso é fantástico, né? Você conseguir ler e conseguir encontrar os signos e fazer a contextualização para poder dar uma aula, né? Uma aula de história indígena a partir dessas bases, por exemplo, dessas narrativas, dar uma aula sobre cultura afro-brasileira a partir dessas narrativas também. Isso é possível fazer, né? É um exercício, como diz Walter Benjamin, né, a contrapelo, mas é extremamente interessante, né? E extremamente válido para a aplicação das leis, né? A gente vê o quanto é rico, né, nosso folclore, que tem a presença da cultura europeia, cultura africana, cultura indígena. Nós vemos, por exemplo, a lenda de Mani, que é referente, por exemplo, à mandioca, que é de uma indiazinha, que é muito bela, muito estimada pela tribo, e após sua morte, quando ela é enterrada, dá-se o fruto. É algo mais ou menos assim que eu até li essa lenda de Mani, eu não conhecia. Eu conheci depois que meu filho foi para a escola e pegou um livrozinho que tinha várias lendas do folclore, e tinha essa do Mani, da Índia Mani, que deu origem à mandioca. Ou seja, nós vemos que sempre tem algo relacionado ao folclore que vai se relacionar com algo do próprio povo, que aí no caso, por exemplo, é algo muito estimado, que é a questão alimentícia, que é a questão da utilização grande, ampla da mandioca pelos povos indígenas. Essa lenda, se não me engano, pelo livrinho era tupi, de origem tupi. E aí nós vemos o quanto
amplo. A gente poderia passar uma minipédia, poderia se transformar em uma megapédia, com muitas informações, principalmente lá dos personagens, né, de Cidade Invisível, que a gente não vai falar nada aqui, pro pessoal não ficar falando mal da gente, que fica dizendo que a gente dá spoiler. Vocês ficam dando spoiler das coisas, que é isso? A gente avisa, ó, vai ter spoiler, ó. Agora não teve spoiler. Mas se vocês quiserem, futuramente pode dar spoiler aí à vontade, e depois vocês podem ir lá ficando se reclamando. Ah, mas vocês contaram tudo até o final. Vida que segue. O panteão folclórico brasileiro é muito rico. Você tem desde seres metamorfos, por exemplo, seres metamorfos que receberam alguma punição, algum feitiço, tipo a mula sem cabeça, que eram mulheres que transgrediam alguma norma de fé ou alguma norma, enfim, social, e acabavam sendo amaldiçoadas. Tem muita aqui na região, na verdade não sei, porque eu e Kleber a gente e não é da mesma região, né? Mas na minha localidade dizia-se que a mula sem cabeça eram mulheres que tinham relações com padres. Elas eram amaldiçoadas à noite, quando se transformavam em mula sem cabeça e saíam galopando, botando fogo pela cabeça, não, no lugar da cabeça, pelo mato. A tradição do boto cor-de-rosa, que é outro ser metamorfo. O boto se metamorfoseia como homem e visita festas para seduzir as mulheres e ter filhos com elas, ter relações com elas. No Amazonas tem uma tradição chamada de os filhos do boto, né, que são mulheres solteiras que acabam tendo seus filhos sozinhas. E eles seriam filhos do boto, entre aspas, né? O pai vai lá, faz o filho que some. Então, talvez o boto cor-de-rosa seja a alegoria do pai que não assume seus filhos. Não sei. Entre outros seres, né? O curupira, o boitatá, que é uma cobra de fogo, né? Que habita nas florestas e que atacavam pessoas que iam incendiar as florestas, né? Ela defendia a floresta. No final das contas, muitos desses seres que habitam nas florestas, eles são guardiões, eles são uma espécie de defensores das matas. E claro, tudo isso com essas referências afro-indígenas muito fortes, mas também com umas pitadas da cultura europeia aqui ou acolá também, né? Bom, gente, chegamos ao final da nossa gravação. Vai dar, sei lá, 1 hora já de minipédia, mas vamos lá, considerações finais. O que vocês querem dizer aí pra essa galerinha que tá ouvindo a gente atentamente há 30 minutos? A indicação, eu vou indicar o que já foi comentado, que é o dicionário, né, do folclore de Câmara Cascudo, que é realmente uma base para se conhecer o folclore brasileiro. Esse panteão rico de personagens, de lendas, de várias, digamos, até influências. Uma coisa que eu tava pensando será que The Walking Dead, aqueles zumbis, eles não são, digamos, tem alguma influência com a nossa lenda do corpo seco? Não sei, fala aí a lenda. Que o corpo seco é aquele cara que fala de um homem que batia na mãe, ele morre e é rejeitado por Deus, o diabo, ele fica andando na terra. Ele apodrece, fica podre, porque ele é rejeitado. E ele possui muito ódio. Será que The Walking Dead vamos lançar uma série disso? Corpo Seco pra competir com Walking Dead, cara. Tá aí. Netflix, faça o Pix e a gente deu a ideia, viu? Direitos autorais. Quer nem saber. A gente manda a chave e vocês transferem. Dizer para vocês observarem, né, de outra maneira essas práticas, essas narrativas, porque elas são complexas, né, elas podem ser lidas de outra maneira. Porque como a gente é educado de uma forma, a gente não as observa e não as lê de uma forma, né, que demonstre quanto elas são complexas, né. E para vocês terem mais ou menos uma noção, né, de Lendas do Maranhão, tem uma série de filmes aqui que faz muito sucesso, chamada Moleque Té Doido, né? Justamente assim, Moleque Té Doido. Tem disponível no YouTube, né? E aí tem uma coleção de várias lendas que fazem parte aqui, né, do contexto maranhense.
Lembrando que a gente falou muito aqui de lendas e tal, mas folclore, né, não necessariamente são as lendas. As lendas estão dentro do folclore, os seres míticos estão dentro do folclore, porque o folclore abrange várias outras manifestações. Manifestações rituais, como a religiosidade popular, manifestações de festa, como a festa junina, o carnaval também, a folia de reis, o maracatu, o baião, o frevo, a literatura de cordel, todas essas manifestações construídas pela tradicionalidade, que são praticadas, né, pela cultura popular, mas não apenas por ela, né, irradia dela, mas atinge vários outros setores da sociedade brasileira. Todas essas manifestações, elas fazem parte do fato folclórico, né, do folclore que nós praticamos, do folclore brasileiro. Então é isso, galera. Um grande abraço a todos vocês que nos ouviram até aqui e tchau, tchau. É isso aí, galera. Até a próxima, viu? E vão assistir o filme. Valeu, pessoal. É isso aí. Curtam a cultura brasileira.